Olá senhoras e senhores, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje o assunto não poderia ser tão diferente, não é mesmo? Relacionado a cartões de crédito e a formas de pagamento. Que para quem não sabe, esses últimos dias, tanto a Mastercard quanto a Visa tentou censurar vários jogos. Tanto das plataformas da Steam quanto da itch.io. Mas aí você deve estar pensando, mas são jogos apenas de mais de 18 anos. Não, na verdade também teve alguns jogos de terror que eles acabaram censurando. Ou até mesmo alguns que é mais pesado. Se você quiser entender melhor é só ver o vídeo do Core, ele explica muito bem detalhadamente. Jogos esses que, querendo ou não, todos estavam dentro da margem da lei. Mas eles ainda assim quiseram de alguma forma tentar boicotar todos esses jogos. Para sinalizar algum tipo de moral. Porque basicamente eles estavam alegando que não queriam que a empresa que tem métodos de pagamento vinculasse com coisas adultas. Mas só que eram coisas adultas ilegais que eles diziam. Mas se nós vermos os jogos que foram banidos, nenhum deles realmente estava na ilegalidade. Claro, apenas um realmente estava, que era o No Mercy, que basicamente era um jogo relacionado à simulação de estupro. Mas obviamente esse jogo cruzou algumas linhas. E a gente sabe que quando alguma coisa cruza muito a linha, isso acaba dando margem para outras coisas. Então depois que eles removeram o No Mercy, eles acabaram indo para os jogos adultos, que depois acabaram indo para os jogos violentos, e que depois acabaram indo para os jogos de terror. E que não ia parar por aí de alguma maneira. Mas bem, foi a Mastercard e a Visa que começaram com tudo isso? Não, basicamente foi um grupo australiano, que basicamente é um grupo meio de extrema direita misturado com extrema esquerda, que além de ser muito conservadora, também tinha muitas pautas LGBT lá dentro. Mas que ao mesmo tempo queriam censurar todo tipo de jogo, tá? Porque eles acabaram removendo também jogos LGBT e jogos que eram mais errados. Então não dá pra dizer que eles eram farinha do mesmo saco, pelo menos pra mim. Mas tem algumas pessoas que vão taxar de esquerda e de direita e vão ficar dizendo, olha só, é culpa deles a censura e tudo mais, sendo que na verdade é culpa um pouco dos dois, na minha opinião. Então esse grupo australiano acabou assumindo os créditos de tudo que aconteceu na Steam e também na itch.io. E obviamente eles acabaram até mesmo privando a conta do Twitter depois disso, porque eles estavam recebendo vários tipos de ataque. Obviamente, né? Os caras estão tentando censurar todos os tipos de jogos que estão vendo. E se você acha que eles iam parar em jogos mais adultos, que seriam jogos pornô ou jogos de terror, você está muito enganado. Pra quem não sabe, esse grupo já tava também mirando há um bom tempo em GTA V. E não só isso, como também em Detroit. Tudo porque tinha algumas coisas meio estranhas dentro do jogo. Então, obviamente, esse grupo ele não iria parar até tirar basicamente todos os jogos que parecem ser minimamente errados. E isso é muito doido de se pensar. Então, como esse grupo acabou vendo que não estava funcionando tentar conversar diretamente com a Steam, eles acabaram indo para os meios de pagamento, que basicamente era Visa e Mastercard. E bem, eles conseguiram. A Visa e a Mastercard acabaram removendo vários jogos, tanto da Steam quanto da itch.io. E isso acabou deixando muita gente bolada por aí. Tanto que se você acabar entrando nos comentários, por exemplo, da Visa, você vai ver que tem quase 1.700 comentários. Ou seja, muita gente acabou ficando muito furiosa com a Visa e a Mastercard, dizendo coisas como, por exemplo, pare de censurar os jogos. Seu trabalho é apenas fazer transações, não fazer julgamentos sobre essas transações, e várias outras coisas. Então, tanto a Visa e a Mastercard acabaram tendo que se pronunciarem de todo esse ocorrido. E basicamente ele acaba dizendo que ele não avaliou nenhum jogo, ou exigiu algum tipo de restrição em qualquer tipo de site de jogo, o que é uma grande mentira, onde eles acabam dizendo que tomam cuidado para que todas as transações sempre sejam legais, mas todos os jogos removidos eram legais. Então por que eles foram retirados? Ou melhor, por que eles acabaram pressionando utilizando a forma de pagamento? O mais engraçado de todo esse pronunciamento do Mastercard e da Visa é que eles meio que tentam tirar o deles da reta. E basicamente muitas pessoas acabaram odiando esse pronunciamento da Mastercard. E não só dele, como também o da Visa, onde ele acaba dizendo que não modera o conteúdo vendido pelos comerciantes, e que eles acabam não tendo visibilidade dos produtos que são especificados, ou melhor, vendidos, durante a transação. O que também é uma grande mentira. Mas por que seria mentira? Bom, porque tem as declarações da Steam e da itch.io, que estão salvas e estão dizendo que foram a Mastercard e a Visa que fizeram isso. Ou seja, é culpa deles que os jogos foram removidos. Então as ações, tanto da Visa quanto da Mastercard, acabaram caindo bastante por causa disso. Porque eles estão pegando uma grande má fama de liberdade de expressão. E porque estão censurando jogos que são basicamente legais. Basicamente seguindo apenas sua régua de moralidade. Mas é estranho que o OnlyFans continua a todo vapor, não é mesmo? Também tá rolando uma grande petição online, onde já tem mais de 1,5 milhão de pessoas que acabaram assinando. Que é basicamente pare de ficar matando jogos, como uma grande forma de protesto. E não só isso, também nós temos algumas VTubers que acabaram se pronunciando, como por exemplo a Iron Mouse, onde ela disse que a censura acabou indo longe demais, e que ela disse que é totalmente contra esse tipo de coisa. Logo ela, a maior VTuber do ocidente.
Achei interessante mencionar esse clipe dela. Eu nem vou chegar a botar aqui, eu só vou falar mais por cima mesmo pro vídeo não ficar tão longo. Mas basicamente ela diz que não gosta muito daqueles jogos mais pornográficos, mas que ao mesmo tempo não tem por que restringir as pessoas de jogarem aquilo. Afinal, as pessoas jogam aquilo que elas querem jogar. Nós também temos a Charlili, que é uma grande VTuber no ocidente, e basicamente ela acaba falando do controle das grandes corporações que tentam pensar nas crianças, ou que eles consideram moralmente corretos ao ponto de censurar tudo. Eu vou mostrar o dela porque o dela é realmente muito engraçado. I don't think it's for the kids. It's fucking Visa calling the shot. How many 13-year-olds do you know the fucking MasterCard? It's not for the kids, bro. It's about control, obviously. This, as soon as banks are pulling the strings, shut the fuck for the kid. What kid has a MasterCard, brother? For the kids, my me for the kids. It's clearly about control. Então ela acaba dizendo também que tanto Visa e Mastercard não deveriam controlar o que as pessoas compram. E é interessante trazer a voz de algumas mulheres tão grandes pra parecer que não é só eu, um homem, falando sobre o assunto. Não, tem grandes mulheres relevantes comentando sobre isso também. E é importante ressaltar. E elas não são qualquer umas, são as maiores VTubers do mundo basicamente. E isso também de alguma forma chegou até mesmo no Japão, por incrível que pareça. Porque pra quem não sabe, já aconteceu algumas coisas com a Visa e Mastercard lá dentro, relacionado a jogos de hentai. Mas claro que ninguém ficou sabendo, porque isso aconteceu pelas terras tupiniquins do outro lado do mundo. Mas pra quem não sabe, alguns sites japoneses também receberam essa censura. E tem até mesmo muitas matérias sobre esse tipo de assunto. Então a Visa e a Mastercard realmente estão mentindo sobre tudo isso. Se você quiser ver melhor sobre esse assunto, ou como por exemplo dos jogos que foram censurados como esse daqui mais de terror, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer melhor. Também vou deixar o do Core, que ele comenta melhor sobre toda a situação do grupo que tentou censurar os jogos. Acho que são bons complementos para tudo isso. E bem, para Visa e para Mastercard, só sobrou várias pessoas retweetando e todas xingando ela de alguma forma. Ah, isso tá sendo muito prazeroso de se ver. Ah, e só pra complementar, sabia que os jogos que eles acabaram removendo também sumiu da Steam? Ou seja, você perdeu todo o seu dinheiro também. É, tem até isso. Os caras nem devolveram a tua grana. E ainda tiraram teu jogo, que é totalmente legal. E por fim as pessoas terminaram com: pare de censurar o nosso entretenimento. Essa é a grande frase do dia. Não se esqueçam de dar like e se inscrever no canal, isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Tenha uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, onde quer que você esteja.